Olá, estudante da primeira série, tudo bem? Neste vídeo, você vai ver um pouquinho mais sobre os gráficos das funções exponenciais, características importantes desses gráficos, né, que retratam as características matemáticas desse tipo de função. Acompanhe. Uma função exponencial é definida por f de x igual a elevado a x, ou, trocando f de x aqui por y, né, y igual a elevado a x. Então, vai envolver uma potência e o x e o y já direcionam você ali para os eixos de um plano cartesiano, onde nós vamos trabalhar a leitura desse gráfico, tá bom? Fazendo aqui a tradução das informações dessa função. A elevado a x, eu tenho A, que é uma base de uma potência, onde essa base precisa ser positiva, maior do que zero, e também precisa ser diferente de 1, tá? Então, numa reta numérica, que valores que eu vou poder colocar no lugar desse A, dessa base? Qualquer valor que seja maior do que zero, não pode ser o 1, mas pode ser maior do que 1 também, tá bom? São esses os valores aqui. O gráfico da função exponencial ele é dado de duas maneiras. Podemos ter uma função exponencial decrescente e uma função exponencial crescente. O desenho da curva vai mostrar isso para você. Como é que eu faço essa leitura? A partir do centro aqui do zero para a direita, os valores do x aumentam. Esse gráfico está subindo ou está descendo? A curva do meu gráfico está descendo, ó. Então eu vejo que essa é uma função decrescente. Primeira análise gráfica. O outro, consigo fazer subir ou descer a curva do gráfico? A curva sobe, então ela é uma função crescente. Isso é a parte visual. Para um A, ou seja, uma base maior que zero e menor que 1, a função exponencial é decrescente. Então, se a minha base for 0, alguma coisa, ou se for uma fração, por exemplo, eu sei que é uma função decrescente. Agora, para um a base ser maior do que 1, a função exponencial é crescente, certo? Ainda sobre os gráficos, nós percebemos que o domínio é o conjunto dos números reais, e o contradomínio, ou seja, a parte que eu vou relacionar os valores do domínio, eles são só positivos, não existe gráfico para a parte negativa desse eixo das ordenadas, tá vendo? Então, só positivo e o zero também não entra, tá bom? Ambas as curvas exponenciais que construímos cortaram o eixo y exatamente no ponto 0, 1. Então, essa é uma característica desse tipo de função, tá? Isso sempre irá acontecer para a função a elevado a x, já que o a elevado a zero é igual a 1, tranquilo? A curva exponencial jamais toca o eixo x, embora fique muito próxima a ele, é fato que ela jamais passará pelos quadrantes 3 e 4, ou seja, para baixo do eixo x. Aqui eu tenho dois exemplos de função decrescente e função crescente. Já vimos como é feita essa análise, né? Como é que eu identifico uma função decrescente e uma função crescente? É através do valor da base aqui dessa nossa potência. Se a base é um valor entre 0 e 1, a nossa função é decrescente. Se a base é um valor maior do que 1, a função é crescente. Ambas as funções se cruzam no ponto 0, 1, ponto comum para todas elas, tá bom? Neste vídeo, nós vimos um pouquinho das características dos gráficos das funções exponenciais. Espero que você tenha gostado e até breve.